Fala aí, trader! Vamos ver agora a montagem de carteira. 3 passos para você montar uma carteira de investimento de uma forma inteligente. Vamos lá. Os primeiros passos, que seriam para você pensar em montar sua carteira de ações, para você ter um resultado futuro. A primeira delas é o quê? A aquisição como acionista. A segunda é a verificação do percentual de dividendos que a empresa paga sobre o lucro líquido que ela distribui. E como é que está o crescimento desse lucro líquido ao longo dos anos. E um reinvestimento que você vai fazer ao longo dos anos, porque a cada período do mercado, a cada período que a empresa vai aumentando e vai prosseguindo, é importante você verificar como é que você vai fazer esse reinvestimento. Então, na sua montagem de carteira de renda variável, de ações, ok? Não estou falando nada de renda fixa nem em outros produtos. Você tem que olhar como acionista. O que é olhar como acionista? É olhar que você vai comprar um percentual da empresa, uma participação societária, e você vai usar isso como patrimônio. Já falei algumas vezes aqui no canal. A ideia é que esse percentual da empresa que gere para você, seja para você um patrimônio e não apenas um investimento. Então esse patrimônio que você gerou dentro daquilo vai te gerar renda passiva. Renda passiva. Então isso daqui que você tem que estar acompanhando. A empresa tem que gerar para você uma renda passiva sobre o patrimônio que você coloca. Como é que é essa renda passiva que vai ser gerada para você? É através de dividendos, ou dos proventos como um todo, dividendos, JCP e as bonificações. O dividendo ele vem da onde? Vem do lucro líquido que a empresa tem. Então, por isso que o segundo passo para você montar uma carteira de investimentos, você olhando com o olhar de acionista, é o quê? A verificação de qual o percentual que a empresa paga de dividendos sobre o lucro líquido que ela tem. Então, tem empresas que pagam 30%, 40%, 50%, 60%, enfim. É importante você saber a regra do jogo. É importante saber se a empresa está pagando ou não está pagando dividendos. É importante saber se ela paga JCP ou se não paga. Como é que é a política dela de pagamento aos acionistas. Então isso é importante você saber. Fazer essa verificação dentro da empresa. Como é que eu vejo isso? Toda empresa ela tem um site chamado RI, Relação com os Investidores. Então você vai entrar no site da Relação com Investidores. Dentro do site de relação com os investidores, você vai conseguir verificar todas essas informações. Tem sites que são muito complexos, tem muitas informações, muito complexos, E tem muitas informações. Cara, tem que vasculhar, tem que olhar, tem que realmente analisar aquilo, porque você tem que olhar como empresário, você tem que olhar como um negócio. Então, a aquisição, você sempre olhar a empresa, olhar a aquisição de ações como acionista, como trocando o teu patrimônio, porque eu sempre bato nessa tecla. Hoje você compra um telefone, você pagou 2.000, pagou 1.500, pagou 3.000, enfim, pagou um valor num celular e você tem dinheiro ou tem celular? Você tem um celular, você trocou o teu dinheiro pelo celular, o celular é teu, passou a ser seu. Então se você tem o celular e não tem mais o dinheiro, o que acontece? Se aquele celular você perde ou quebra alguma coisa, você perdeu aquele bem, você não perdeu o dinheiro. O dinheiro foi gasto no início da operação, quando você adquiriu aquele bem. A mesma coisa acontece aqui. Quando você compra a ação, você tem a ação ou dinheiro? Você tem a ação, você tem o patrimônio, você tem a participação da empresa, tem a ação, você não tem dinheiro. O problema é que muitas DTVMs, muitas corretoras e muitos bancos de investimento, quando coloca para você dentro da tua custódia lá no teu internet bank da corretora, ela em vez de colocar o número de ações, ela coloca o financeiro. Em vez de botar lá que você tem 100 ações, ela coloca lá que tem 100 ações a R$10, por exemplo, então você tem R$1.000, 10 vezes 100, R$1.000. Então você tem R$1.000 ao invés de ter 100 ações. Mas o que é importante para você? É os R$1.000? Não. O que é importante é que você tem 100 ações, que 100 ações é um percentual da empresa. E aquele percentual te gera um percentual de dividendos que é em cima sobre o lucro que é dividido ao acionista. Como é que funciona o reinvestimento? Para você entender o reinvestimento, você tem que entender isso aqui, como é que é calculado o dividend yield, ok? O cálculo do reinvestimento, você tem que primeiro saber o que é o dividend yield dentro da companhia. O dividend yield funciona da seguinte forma. No momento do pagamento dos dividendos, quando a empresa vai fazer o pagamento daquele dividendos naquele ano, ele é computado nos últimos 12 meses
quanto aquela empresa gerou de proventos aos acionistas, de ganho de capital, né, para os acionistas em cima do percentual do lucro que ele distribuiu aos acionistas. Esse percentual, vamos dizer, a empresa, ela distribuiu aos acionistas, vou fazer números redondos, tá? Tudo fictício. A empresa distribuiu aos acionistas R$1 de dividendos no ano, ok? Vou botar aqui, ó, no ano. A empresa foi o que ela distribuiu, R$1 em um ano. A ação custou naquele ano R$10, beleza? Esse aqui é o valor do preço da ação naquele momento, no momento da distribuição dos dividendos lá na frente, naquele ano todo que foi distribuído. Quanto foi o dividend yield da operação? Então foi 10%, porque é 1%, é R$1 sobre 10. Então foi 10% foi o teu dividend yield. Teu dividend yield foi 10%. Então, se você tivesse comprado a ação a R$10, você recebeu naquele ano 10% de dividend yield. Agora vamos lá. Se a empresa se mantiver com a mesma estrutura de lucro líquido, se ela continuar se mantendo na operação, se mantendo no trabalho, e ela continua mantendo os mesmos resultados, ela continua aumentando e pagando o mesmo percentual de dividendo ano após ano, ela mantendo aquela recorrência dos pagamentos dos dividendos em percentual sobre o lucro líquido para os acionistas, e concorda comigo que a quantidade de ações é a mesma, a empresa tem lá 1 milhão de ações, deixa eu ver aqui, isso aqui aparece. A empresa tem 1 milhão de ações, deixa eu fazer aqui embaixo. A empresa tem 1 milhão de ações, se ela não fez nenhuma bonificação, ou nenhuma subscrição, ou nenhum desdobramento, ela continua com o mesmo número de ações. 1 milhão. Só muda se ela tiver uma subscrição, se ela tiver um desdobramento, ok? Ou se ela tiver uma bonificação. Nessas três hipóteses, aí muda a quantidade de ações que a empresa tem no ramo todo. Se ela não fez nenhum desses três movimentos aqui, ela continua ou uma emissão nova de ações. Enfim, se ela não fez nenhum desses três movimentos, ela continua com 1 milhão de ações, 1 milhão de quantidade de ações que ela possui. Então, o percentual sobre o lucro líquido que ela vai distribuir vai ser o mesmo. Vamos dizer, vai ser R$1 por ação lá naquele próximo ano. Então, se ela vai pagar R$1 por ação, e se a ação se mantiver a R$10, a gente vai ter o mesmo dividend yield. Concorda comigo? Agora, o que acontece se você que comprou a ação a R$10, ela for a 20 ou ela for a R$30, por exemplo, vou apagar aqui para você poder entender o que eu estou querendo dizer. Vamos dizer que a ação agora ela não está mais a R$10. O valor dela foi R$20. O valor dela modificou. Vou apagar esse dividend yield aqui, ok? A ação ela está valendo hoje R$20. Se ela se manteve, se o lucro dela se manteve, não teve nenhum crescimento no lucro dela, e mantiver o mesmo padrão ali de percentual de dividendos, ela vai estar remunerando R$1, ok? Por ano sobre aquela empresa, aquela ação. Então R$1 sobre 20 vai ser 5% agora o nosso dividend yield. Nosso dividend yield será de 5% ao ano. Sendo que isso é para quem comprou a ação hoje a 20. Você que comprou a 10, há um ano atrás, por exemplo, você continua tendo 10% sobre o lucro, ok? 10% de dividend yield, perdão. 10% sobre o valor que você pagou naquele papel. Então, o que acontece? Cada vez mais que você comprar uma ação com um preço mais barato, com um preço mais baixo do mercado, e essa ação aumentar o seu lucro líquido, vamos dizer, ok? Uma terceira hipótese, que a ação foi a R$20. Por quê? Porque o mercado andou, as coisas todas funcionaram, tudo indo de vento em popa, a empresa andando, produzindo mais, vendendo mais, gerando mais caixa e tal, gerou um lucro líquido maior, de 20% maior, de 30% maior. Vamos dizer que ao invés de ela pagar R$1, uma suposição, ela esteja pagando R$2. Então, R$2 sobre 20, quanto é que ela está dando de dividend yield? 10% de dividend yield, mais 10% sobre 20. Você que comprou a ação a R$10, quanto ela está te remunerando de dividend yield? Se você comprou a ação a R$10, se esse aqui foi o seu preço de entrada na ação, o teu dividend yield vai ser 2 para 10. 2 para 10 vai ser o quê? O seu dividend yield vai ser de 20% naquele ano. Entendeu? Então, quando você compra uma empresa, uma participação societária, para ter aquisição como acionista, é isso aqui que você tem que olhar.
Você tem que olhar o crescimento do lucro daquela empresa ao longo dos anos, quanto ao percentual que ela está pagando, como é que ela está inserida no mercado, ela está pagando isso de dividendos, qual percentual que ela paga sobre o lucro líquido aos acionistas. E aí, quanto mais barato você compra aquela ação, maior será o teu dividend yield e mais rápido vai ser o retorno sobre o investimento. Vai ser o retorno que você colocou naquele negócio que gerou para você de volta. Se você tem um dividend yield de 20%, em 5 anos você recupera tudo que você pagou. Se a empresa se mantiver o lucro dela naquele percentual e o mesmo percentual de lucro ela ser sempre distribuído ao acionista, sempre sendo feito aquilo, o teu lucro, o teu resultado vai ser sempre de 20%, vamos dizer, nessa hipótese, vai ser de 20%. Logo em 5 anos, tudo que você injetou nela vai voltar para você. A partir daí, sempre é resultado acima de resultado. Começa a fazer sentido. E quando é o momento de você reinvestir o que você recebe de dividendos ou comprar mais ações daquela companhia? O momento de você fazer um reinvestimento é quando o preço da ação, como a gente mencionou aqui, estiver abaixo do seu valor médio de compra. Seria o melhor momento para você comprar. Então, quanto mais próximo, vou botar aqui, mais próximo ao seu preço médio de compra. Tá, PMC aqui seria preço médio de compra. Então, um reinvestimento seria quanto mais barato a ação tiver, mais barato para você. Porque o teu preço de médio de compra, por exemplo, é R$10. Então, se a ação tiver a 7, tiver a 6, tiver a 5, tiver a 4, tiver a 3, tiver a 2, tiver a 1, mas o lucro dela se mantém, o mercado que ela está se mantendo, ela continua tendo uma boas perspectivas, mas quanto mais próximo do preço médio, melhor seria para você fazer um reinvestimento. Por isso, quando a gente fala da montagem de uma carteira de investimento, você tem que pulverizar por setores, porque vai ter setor que naquela parte na economia como um todo, vai estar mais bem posicionado para você reinvestir aquele dividendo aqueles proventos que você recebeu ao longo dos anos de todas as companhias. E assim, falando que diversas pessoas falam na análise fundamentalista, quando você compra uma empresa, tem que casar com ela, né? Você comprou, casa com aquela empresa e vai embora. Leva ela só quando mudar o cenário, quando mudar a estratégia da empresa, quando acontecer alguma coisa naquele segmento que você faça uma nova alocação de recursos. Então, fica bastante interessante para você montar a carteira e 3 pontos chaves que você tem que levar sempre em conta, que é o quê? Pensar sempre na aquisição como acionista, verificar dentro do site da RI do lucro líquido que ela gerou naquele ano, quanto ela vai repartir em dividendos. E terceira parte, o reinvestimento tem que ser inteligente. Você vai reinvestir dentro das empresas que compõem a tua carteira, aquela empresa que tiver mais abaixo do seu preço médio de compra, preço médio de entrada no papel. E aí, você cada vez mais vai melhorar o teu dividend yield como um todo da tua carteira. Porque comprando uma ação por um preço mais baixo do que você entrou anteriormente, o teu dividend yield naquela empresa é muito melhor. Tem que pensar o seguinte, olha a taxa de juros a 6%. Vamos dizer que a taxa média do país seja uma taxa média de 9% ao ano. Se você estiver tirando 15% em dividendos, cara, faz todo sentido, entendeu? É a mesma coisa hoje, você tem um aluguel, você tem um apartamento, uma casa, um imóvel de R$300 mil, você está recebendo 1.500. Então, vamos dizer, você está recebendo 0,5% a cada mês. Então, vezes 12, fazendo uma conta burra aqui, dá 6% ao ano. Então, 6% ao ano, se você conseguir comprar aquele imóvel por 100 mil e hoje você está alugando por 1.500, você está ganhando quanto? 1,5% ao mês, entendeu? É essa a conta que o cara está fazendo. Que o imóvel hoje é 300 mil. Beleza, o imóvel hoje pode ser 300, pode ser 500, pode ser 1 milhão. O importa é quanto ele colocou no início. Quanto ele colocou no início foi 100 mil reais, foi 80 mil reais. E hoje ele recebe quanto? 1.500 reais. Então, se você recebe 1.500 reais sobre 100 mil que ele colocou anteriormente, na realidade ele tem quanto? 1,5% ao mês. Ele tem uma puta de uma rentabilidade. A mesma coisa funciona aqui na Bolsa, só que na Bolsa você pode comprar de maneira pulverizada, você pode comprar ali segmentos distintos, você pode diminuir o teu risco de mercado. Então isso faz todo sentido quando você está montando uma carteira de ações. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo, não vou me prolongar muito, já falei bastante, já fui retórico já repeti algumas vezes alguns dados. Espero que você tenha gostado.
Grande abraço, ótimas operações, dúvidas que vocês tenham, coloca aqui nos comentários, sugestão de novos vídeos, sugestão de novos conteúdos, deixa aqui nos comentários. Me acompanhe lá no Instagram, @TraderSupremo, que eu passo para vocês as datas exatas e quando vai sair os vídeos interessantes para vocês, como entrevistas e algumas coisas assim. Espero que você esteja gostando do canal, tá bom? Grande abraço, ótimas operações, até a próxima semana. Tchau, tchau.